Na quarta, às 19 horas, nosso discipulado online. Próximo domingo, querido, nossa Santa Ceia, amém? Próximo domingo, se programe, é dia do nosso lava-pés, nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor, amém? Então, domingo que vem, Santa Ceia, amém? Mateus capítulo 6, 19. Mateus 6, 19. Estamos essa palavra que eu preguei domingo, né? Domingo passado foi nossa vinda da conferência. No outro domingo eu comecei nesse texto aqui. Diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e os ladrões não minam nem roubam. 21. Porque onde estiver o seu tesouro, ali está o quê? O seu coração, o vosso coração. Amém? Então, nós começamos essa palavra, né, naquele outro domingo, está no canal, que a gente falava sobre acumular, amém? Acumular tesouros nos céus. E nesse domingo, como é que você acumula tesouro no céu? A primeira coisa, Jesus precisa ser o seu Senhor e o seu Salvador, porque se Ele não for o seu Senhor e o seu Salvador, nem no céu você vai pisar, amém? Amém? A gente leu, que a Bíblia diz, a gente leu Apocalipse capítulo 21 inteiro, dizendo que no céu só vai entrar o quê? Quem está escrito no livro da vida, amém? Os discípulos chegaram para Jesus alegres: ah, Jesus, ao teu nome até os demônios, né, se sujeitam a nós, Jesus. Bacana, mas não se alegrem com isso, não. Se alegrem antes, porque o nome de vocês está escrito nos céus, amém? Então, primeira coisa, pastor, eu quero acumular tesouros nos céus, eu quero ter, né, a minha herança espiritual, eu quero ter o meu galardão. Querido, se Jesus não for o seu Senhor e o seu Salvador, amém? Porque quando ele falou, ele não falou para os dois ladrões, ele falou para um ladrão: ainda hoje, não é isso? Estarás comigo no paraíso. Ele não falou para os dois, tinha dois ladrões. A Bíblia diz que ele morreu na cruz, foi crucificado, e estava um ladrão à sua direita e outro à sua esquerda. Aquele que diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele disse: você ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas pastor, o ladrão se converteu ali, foi para o paraíso. Foi Jesus que disse que foi, você vai dizer que não foi, amém? O galardão dele de repente foi pequeno, mas é melhor ter um galardão pequeno do que não ter nada, do que não ter nenhum, do que não estar nem lá. Então, a palavra é essa: se não estiver com o nome no livro da vida, pastor, minha mãe é tão boa, apresente Jesus para ela. Pastor, meu irmão, meu primo, apresente Jesus para ele. Por quê? Porque senão você vai e ele fica. Isso é uma palavra, amém, querido? Mas pastor, que palavra assim? E como é que o senhor tem que dizer? Porque a palavra diz dessa forma, amém? Então, nós pregamos nesse tema, tá? Porque, querido, sem Cristo na sua vida, você não vai fazer nada que promova o reino dele. Sem Cristo na sua vida, você não vai receber a moeda do reino dos céus, que é o quê? O amor, amém? Amém? Então, nós vamos fazer o quê? Acumular tesouros no céu. Nós vamos viver em função daquilo que é registrado no céu e não daquilo que é registrado na terra, amém? Quantos querem acumular tesouros no céu? Quantos querem acumular tesouro no céu? Você que disse amém, viu? Então segura aí. Primeira coisa, como é que eu acumulo tesouro no céu, pastor? Sendo fiel com aquilo que me foi dado, amém? Sendo fiel com aquilo que me foi dado. Você conhece bem uma parábola de Jesus, que chama parábola dos talentos. Não vou ler, vou ler outra coisa aqui.
que chama parábola dos talentos, que a Bíblia diz que a um ele deu 1 talento, a outro ele deu 2, a outro ele deu 5, e foi viajar, e quando voltou fez o quê? Fez o quê? Cobrou, amém? Amém? E aí, cadê o talento que eu lhe dei? O que recebeu 5, disse, Senhor, tu me deu 5, toma mais 5, né? 100% do meu talento. Aí Jesus disse, servo bom e fiel. O outro recebeu 2, mas ele disse, Senhor, aqui ó, mais 100%, eu ganhei mais 2. Ele reclamou de quem? Do que tinha 2, porque ganhou só 2, o outro ganhou 5, porque na nossa lógica, esse aqui fez 5, você só fez 2, não. Ele reclamou do que enterrou o talento, do que não usou nem 1%, nem 2% daquilo que havia recebido, amém? Então eu preciso ser fiel naquilo que me foi dado, amém? E eu terminei hoje, estava lendo um livro, até recomendo, eu vou começar a segunda parte dele lá, chama-se A Batalha Final. Terminei hoje esse livro, e quando eu estava lendo, eu me deparei com uma história, só para contextualizar esse livro, o autor, ele relata umas visões que ele teve. Jesus, em visões, leva ele para participar de uma batalha do bem contra o mal, para ver, né, toda a batalha espiritual que a igreja não percebe, mas está envolvida. E Jesus leva ele em visões para o paraíso, para o céu, e numa dessas visões ele chega até diante do trono, amém? Do grande trono branco, o trono do julgamento, e ele vê lá as pessoas que estão assentadas nos tronos. Aí ele vê que pessoas que ele achava na terra que, poxa, esse cara aqui vai arrasar, quando ele chega lá, o cara tá no céu, mas está lá embaixo, e outras que ele nem imaginava. E eu separei aqui um trecho, quando ele encontra, ele juntamente com Jesus, Jesus leva ele para conhecer uma pessoa no céu. Quando ele chega nessa pessoa no céu, ela está sentada num grande trono, um dos maiores que tinha no céu, cheia de glória. Aí ele olha para a pessoa e diz assim, eu acho que eu conheço o Senhor. Ele disse, você me conhece, você já me viu numa visão que o Senhor te deu. Aí ele começa a relatar a visão, e eu vou ler alguns trechos aqui para nós. Ele diz assim, numa visão vi um homem muito zeloso, servia ao Senhor, ele estava sempre dando testemunho da sua fé às pessoas, ensinava e visitava os doentes para orar por eles. Ele era muito zeloso em relação ao Senhor, e tinha um genuíno amor pelas pessoas. Então, vi um homem que só podia ser um vagabundo, um desabrigado. Um gatinho foi ao encontro, e ele em seu caminho, foi ao encontro a ele em seu caminho, e ele fez menção de que ia chutá-lo, mas conteve-se, contudo, com o pé empurrou com certa rispidez para fora do seu caminho. Então, o Senhor Jesus me perguntou, qual desses 2 homens agrada mais a você? O primeiro, disse eu sem hesitação, mas Jesus disse, quem me agrada mais é o segundo. E o Senhor passou a então contar-me a história de cada um deles. Jesus disse, o primeiro homem tinha sido criado numa maravilhosa família, que sempre conheceram ao Senhor. Ele cresceu frequentando uma próspera igreja, depois cursou um dos melhores seminários bíblicos. A ele tinha sido dado 100 porções do amor de Deus, mas ele estava usando apenas 75. O segundo homem nascera surdo. Ele foi abusado, posto no sótão escuro e frio, até que foi encontrado pelas autoridades quando tinha 8 anos. Ele passou então de uma instituição para outra, onde os abusos continuaram. Finalmente, ele foi despejado na rua. Para vencer tudo isso, o Senhor lhe havia dado apenas 3 porções do seu amor, mas ele fez uso de tudo que tinha recebido para vencer a raiva em seu coração, deixando de machucar o gatinho. Eu olhei para aquele homem e ele era um rei, assentado num trono muito mais glorioso que até mesmo Salomão poderia ter imaginado. Hostes de anjos
estavam de prontidão ao seu redor para fazer o que ele ordenasse. Voltei-me para o Senhor Jesus em temor. Eu ainda não conseguia acreditar que aquele homem era real, muito menos que estava sentado no trono de rei. Eu disse: Senhor, conta-me, te peço, o resto da história desse homem. Pois não, é para isso que estamos aqui, disse Jesus. Ângelo, que é o nome dele, era tão fiel com o pouquinho que ele havia lhe dado, que lhe dei mais 3 porções adicionais do meu amor. Então ele as usou para deixar de roubar. Ele quase morreu de fome, mas recusou-se a tomar qualquer coisa que não lhe pertencesse. Ele comprava o que comer com o dinheiro que ganhava, pegando garrafas e às vezes, ao encontrar alguém que lhe dava um trabalho de jardinagem para fazer. Ele não ouvia, mas tinha aprendido a ler, e assim lhe enviei um folheto evangelístico. Quando leu, o Espírito abriu seu coração, ele me deu a sua vida. De novo, dobrei as porções do meu amor, e fielmente ele as usou todas. Ele se dispôs a me compartilhar com outras pessoas, mas ele não falava. Muito embora vivesse em tal estado de pobreza, passou a gastar mais da metade do que ganhava com folhetos evangelísticos que ele distribuía pelas esquinas. Quantos ele levou ao Senhor? Perguntei, achando que ele deveria ter levado milhares. Jesus respondeu: apenas um. Para encorajá-lo, permiti que ele me levasse um alcoólatra que estava morrendo. Isso o incentivou tanto que ele teria permanecido naquela esquina por muitos anos, mas apenas para levar mais uma alma ao arrependimento. Mas todo o céu estava suplicando para trazê-lo para cá. E eu também queria que ele recebesse o seu galardão. Mas então, o que fez ele se tornar um rei? Ele foi fiel com tudo que lhe foi dado. Ele venceu tudo até que se tornou como eu e morreu como um Marte. Mas ele venceu. E como foi martirizado, Senhor? Eu perguntei. Ele venceu o mundo com seu amor. Bem poucos foram os que venceram com tão pouco. Muitos que fazem parte do meu povo vivem em casas que seriam invejadas por reis de alguns séculos atrás, apenas por questão de conveniência, mas não as apreciam, ao passo que Ângelo de tal forma se alegrava com a caixa de papelão numa noite fria, que ele transformava num glorioso templo a minha presença. Ele passou a amar a todos e a tudo. Ele se alegrava mais com a maçã do que parte do meu povo se alegra com a grande festa. Ele foi fiel com tudo que lhe dei, embora não tenha sido muito em comparação ao que outros receberam. Ele poderia ter transmitido isso à terra, prosseguiu o Senhor. Ele tinha muito que dar ao povo, mas ninguém se aproximava dele. Até mesmo os meus profetas o evitavam. Ele cresceu na fé por ter comprado uma Bíblia e alguns livros que não parava de ler. Ele tentou ir na igreja, mas não encontrou nenhum que o recebesse. Se o tivesse recebido, ele teria recebido a mim. Foi a minha batida na porta deles. E como foi que ele morreu, Senhor? Perguntei, lembrando que me tinha dito que ele era um Marte. Ele morreu no frio, de frio, tentando manter vivo um velho que tinha desmaiado sobre o gelo no inverno. Olhei para Anjo e simplesmente não pude acreditar quão duro era o meu coração. Mesmo assim, não entendi como ele tinha se tornado um Marte, pois eu pensava que um Marte tinha que morrer por não negar o seu testemunho. O Senhor me disse: sei que verdadeiramente o Senhor, amém, aqui, Ângelo foi um Marte em todos os seus dias em que viveu. Ele fazia para si mesmo o que bastasse para mantê-lo vivo, e com alegria ele sacrificou a sua vida para salvar um mendigo necessitado. Amém, queridos? Aí Jesus continua: como você já aprendeu, muitos do que se consideram e que são considerados por outros como o maior de todos, acabam sendo o menor de todos aqui.
Ângelo morreu não por uma doutrina, nem mesmo por causa do seu testemunho. Ele morreu por mim mesmo. Amém? Eu estava lendo, isso me encheu as lágrimas. Até hoje eu me emociono. Seja fiel com tudo que Deus lhe deu. A gente às vezes passa tanto tempo, querido, esperando o que não tem, ou reclamando o que não tem, e deixa de, eu não falo nem de agradecer pelo que tem, é de usar o que tem. Amém? A pessoa era, né, dentro do contexto da história, o cara não falava, não ouvia, não falava, fazia o quê? Ia para esquina entregar folheto, que talvez a gente passe e chama até de louco. Jesus disse, foi esse que me agradou. Amém? Porque os que têm voz, os que têm pernas, os que sabem falar, os que têm isso, não têm coragem de falar de Jesus para ninguém. Amém? E a gente vê as pessoas morrendo do nosso lado, e a gente tem o que oferecer e não entrega. Use tudo que foi lhe dado. Amém? Porque isso lhe será cobrado. Tem um cara que ele até veio esse ano, foi ano passado, foi esse ano, ele até veio na Sara, Nick Vujicic. Vocês já viram um que não tem mão, não tem pé? Já viram um vídeo dele? Tem uns vídeos motivacionais dele. Amém? Querido, ele não tem mão, ele não tem pé. Quem vê o vídeo o vídeo do testemunho dele, ele falou que tentou se matar numa época. O que você faria? Ele não tinha mão, não tinha pé. Ele disse, como é que eu vou segurar a mão da minha esposa? Hoje ele é casado. Como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Hoje ele tem filho. Ele disse, eu vou usar tudo que Deus me deu. Essa metade de homem vai glorificar. Ele roda o Brasil inteiro. Esse ano ele veio no Brasil, até teve na Sara Nossa Terra, para falar e para dar testemunho e para falar de Jesus. Amém? Use tudo que você recebeu, e você sabe o que você recebeu. Você sabe o que você tem. Amém? Quantos ainda querem acumular tesouros no céu? Amém? Quantos ainda querem acumular tesouros nos céus? Use tudo que você recebeu. 2, cria na verdade da palavra. Queridos, a palavra pode dar a mim e a você todas as coisas. Quantos creem? Se crermos que a palavra é verdadeira, nós podemos fazer todas as coisas. Jesus disse, se creres, amém? Tivermos fé como um grão de mostarda, dirá esse monte, lança-te, amém, ao mar, e assim será feito. Então, quem crê que a palavra é verdadeira, amém, também torna verdadeiro as suas próprias palavras. Amém? Quem crê que a palavra é verdadeira, torna verdadeira as suas próprias palavras. Se você não é verdadeiro nas suas palavras, você vai passar a duvidar das palavras de Jesus. Por quê? Porque existe engano no seu coração. Vou repetir, se você não é verdadeiro em suas palavras, você vai passar a duvidar das palavras de Jesus. Por quê? Porque tem engano no seu coração. Você só vai ter fé se for fiel e verdadeiro. Amém? Se não for fiel, as suas palavras não terão poder. Você não vai receber do poder da palavra do Senhor. Os portadores da verdade precisam ser o quê? Verdadeiros. Amém? Então, quando você experimenta o poder da palavra, amado, você está experimentando o poder daquilo que mantém o universo. Você convive com a lei da gravidade sem nem perceber que ela existe, mas ela está lá e foi criada com o poder da palavra. Então, creia na verdade da palavra do Senhor. A palavra diz isso, é isso. A palavra diz isso, é isso, é isso. E eu vou ser verdadeiro, porque a Bíblia diz que aquele que está sentado no cavalo branco, o nome dele é fiel e verdadeiro. Os portadores da verdade precisam ser verdadeiros. Amém? Em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 13. Pode deixar aí, 1 Coríntios 13. No início eu falei que a moeda
do reino é o amor, amém? Pastor, como é que eu entro eu acumulo, pode deixar aí. Como é que eu entro endinheirado no reino dos céus? Com o quê? Com o quê? Com amor, amém? Posso ouvir da sua boca? Eu entro com o quê? Com amor, amém? A palavra, a moeda do reino é o amor. Então eu preciso amar ao Senhor, aos outros e amar a verdade de Cristo. Vamos ler esse capítulo de 1 Coríntios. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse o amor, seria o quê? Como metal que soa e como sino que tine. Ou seja, só barulho. Amém? Eu faço isso, mas não tem amor, não tem nada. Pode seguir. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, amém? A gente não quer sofrer por causa de ninguém nem das pessoas. A Bíblia diz: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga, né? Folgar é se animar, né? Com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o amor, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanece o quê? A fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o maior destes é o amor. Amém? A Bíblia diz que quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Amém? O amor não busca o que é seu. O amor não existe eu no centro. Eu sou o centro da minha vida, eu sou o centro. Não, quem ama não pensa dessa forma. O alvo de muita gente é o poder de Jesus, quando deveria ser o amor. Eu quero poder. Não, você deveria buscar o amor, porque se você amar os enfermos, você receberá poder para curar os enfermos. Se você amar o perdido, você receberá poder para ganhar os perdidos. Amém? Existe muito, muito, muito poder no amor de Jesus. Amém? Então busque a fé para amar. Então o poder virá sobre a sua vida. Jesus, querido, nos ensina o quê? Que onde está o seu tesouro. Amém? Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Ou seja, aquilo que você acha importante, é naquilo que você vai colocar toda a sua força e todo o seu coração. Aí nos faz refletir, o que é que de fato nós valorizamos? O que é que a gente valoriza realmente? É muito forte isso, querido. Não sei se você tem noção. Jesus disse: onde está, aquilo que você considera importante, é aquilo que você vai depositar a tua força, é aquilo que você vai se desgastar, é naquilo que você vai. Amém? Então, se você achar que o importante é acumular na terra, você vai passar a vida toda se desgastando e correndo e tudo, e correndo atrás para acumular na terra.
Se você achar que é importante acumular no céu, você vai se desgastar para acumular no céu. Amém? O que ocupa os nossos tempos e o que ocupa a minha é a sua preocupação. Amém? Então, você vai acumular tesouro no céu se passar a valorizar e amar aquilo que Jesus ama e aquilo que Jesus valoriza. Amém? Então, se eu disser o meu propósito é o meu tesouro, eu vou colocar o meu propósito, o meu coração no meu propósito. Estão me entendendo? Se eu disser assim, olha, o meu propósito, a minha célula é o meu propósito, é o meu bem mais valioso, o meu tesouro vai estar na minha célula. Cuidar de pessoas, cuidar de gente, é o meu propósito mais valioso. O meu tesouro vai estar em amar pessoas e amar gente. Amém? Eu já vi gente dizer, pessoas dizer que gosta mais de animal do que de gente. Quem já viu, levante a mão. Misericórdia. Amém? Jesus não morreu por animais, Jesus morreu por pessoas. Isso já mostra e tem que mostrar para mim e para você como pessoas são importantes para Jesus. Nós tínhamos uma pessoa, quando nós estávamos no Mato Grosso, que ela gostava muito de animais, de gatos. Gente, não tem nada de errado para isso, amém? E ela fazia tudo, mas ela não fazia a mesma coisa por pessoas. Porque não se propunha, na época a gente tinha uma equipe grande, ela não se propunha a cuidar de ninguém, embora tivesse conhecimento para tal. Mas para conseguir uma ração para um gato, ela se vestia de gato, com fantasia de gato, e saía de porta em porta. Amém? Em nome de Jesus, não me entenda mal, não estou dizendo nada de errado com isso. Amém? É um foco, é uma coisa. Ah, pastor, eu participo de uma ONG e eu faço isso pelos animais. Amém, eu amo cachorro. Minha cadela dorme na minha cama quase toda noite, quase me tirou. Eu, a pastora da cama, para ela dormir. Não me entenda mal, pastor. Não, eu estou dizendo que pessoas são mais importantes que animais. Amém? Eu estou dizendo que se você se dispõe a fazer por animais, mais ainda nós temos que nos dispor por fazer por pessoas. Porque na época de Jesus morria muitos bois, muitos bodes, muitas pombinhas em sacrifício. Jesus não morreu por nenhum deles, ele morreu por pessoas. Amém? Então, querido, ame as pessoas. Ame as pessoas. Amém? Você quer... Quantos tem problema? Levante a mão. Pronto. Tem problema? Tem. Quer os problemas resolvidos? Quer? Arranje alguém para cuidar. Amém? Não, William? Arranje alguém para cuidar. Você vai ver, quando você vai dizer, você às vezes está com um problema, pastor, estou com um problema imenso. Aí você vai visitar alguém. Vou falar de Jesus para alguém. Você vai na casa de alguém. Quando você chega lá, meu irmão, seu problema, que era imenso, se torna desse tamanho, porque você chega muitas vezes, não tem comida, não tem nada, não tem nada, você olha assim e diz assim, eu estava reclamando mesmo do quê? Amém? Então você quer ver o quanto seus problemas são pequenos? Cuide de pessoas, ame pessoas. Por quê? Porque Jesus ama pessoas. Ele diz, onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. O tesouro de Jesus era a mim e a você. Por isso que o coração dele estava na obra. Por isso que ele nos resgatou, ele nos levou. Amém? Ele nos trouxe salvação. Amém, querido? Se você for verdadeiramente, amar pessoas, o seu tesouro vai estar nisso. Jesus morreu por pessoas. Amém? Ah, pastor, isso que o senhor falou é muito forte, eu estou me sentindo até mal. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Não faça por culpa, faça pela cruz de Jesus. Não faça por pesar, faça pela cruz de Jesus. Porque a única coisa que tira a culpa é a cruz, amém? Amém? Tem gente que faz coisa boa, mas não faz pensando nos outros, não faz amando os outros, faz pensando em si. Faz pensando numa culpa, numa consciência. Só a cruz remove isso, querido. Em nome de Jesus. Amém? E por último, quer acumular tesouro no céu? Primeiro. Falei o quê? Primeiro?
Hã? Não, ame foi o terceiro. Primeiro eu falei o quê? Seja fiel naquilo que você recebeu. 2, creia na verdade. Amém? De Jesus e da sua palavra. 3, ame a Cristo, as pessoas e a verdade de Cristo. E 4, aí você vai abrir comigo em Lucas 14, 15. Lucas 14, 15. A gente vai até o 24. Diz assim: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Amém? Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: quem é ele, gente? Jesus, amém? Então, só Jesus está falando aqui. Porém, ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, ou seja, dar desculpa. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa aí vê-lo, rogo-te que me tenha por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-las, rogo-te que me tenha por escusado. E o outro disse: casei-me com minha esposa, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: saia depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor: vai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que encha a minha casa. Amém? Para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Amém? Você quer acumular tesouros no céu? Ajude a encher o trono de Deus. Amém? Eu não estou falando de encher a igreja, eu estou falando de encher a sala do trono. Vocês estão me entendendo? Estou falando de encher a igreja, estou falando de encher a sala do trono. Talvez você ganhe alguém para Jesus que nunca vai pisar na igreja, mas aquela pessoa vai para a sala do trono. Ajude a encher o salão da ceia do Senhor. Poxa, pastor, é difícil porque aparecem os abençoados para dar desculpa. Ah, eu comprei um campo, vou ver quem é que compra um campo sem ver, gente. Ah, eu comprei uma junta de boi, vou experimentar. Não é isso? A Bíblia diz não, a gente que tem um ditado que diz que cavalo dado não se olha os dentes, mas é porque foi dado. Se você comprou, você tem que olhar, porque se você não sabe, é pelos dentes do cavalo que você sabe se ele é novo. Não, fazendeiro, você sabe se ele é novo ou se ele é velho. Então, uns dão desculpa mesmo. Quantas desculpas, quantos não, a gente não recebe. Mas ele disse o quê? Vai, se não tem esse não quis, vai no outro. Aí ele diz assim: eu chamei os mais nobres, então chama os mancos, traz os aleijados, traz os mendigos, traz os necessitados, encha o salão da ceia do Senhor. Pastor, como é que eu faço isso? Pode ser entregando, como aquele homem do livro, um texto evangelístico. Pastor, não sei pregar, entrega uma folha, irmão, em nome de Jesus, faça alguma coisa, enche o salão do reino do Senhor. Encha o salão. Ele diz: a minha casa precisa estar cheia. A minha casa precisa estar cheia. É interessante que é como você vive a sua vida. Não importa se você recebeu um talento, 2 ou 5, Jesus quer a mim e a você usando todos. Queridos, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Isso chateia ao homem, aí imagina a Deus. É porque a gente faz pelos homens e a gente não faz para Deus. Amém? Amém? Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. Amém, eu sei, eu também, né? Trabalho, já trabalhei, hoje estou aposentado. Glória a Deus, irmão, por isso. Amém?
mas trabalho desde os 13 anos de idade, é por isso que eu estou aposentado agora, tá? Então, se você começou mais tarde, vai se aposentar mais tarde também. Então, o que é que acontece? A gente faz para os homens, mas não tem a mesma dedicação e a mesma coragem para fazer para Deus. É ou não é? Eu estou mentindo? Se for dizer assim, olha, você vai ganhar 30 mil por mês, você não chega atrasado, você não falha uma, vai, recebe alguma coisa, não, mas eu estou, vai. Ah, pastor, tem algo errado? Não tem nada errado nisso. Mas por que a gente não faz para Deus nenhum texto que a gente faz para os homens? Por que a gente não se esforça para entregar para o Senhor? Agora sim, se eu perguntar quem quer ir para o céu, todo mundo vai levantar o braço. Eu também, levanto os braços, as pernas, amém? Mas por que a gente só acumula na terra, gente? Poxa, pastor, podia ser uma palavra mais de vitória. Mas você só quer vitória aqui na terra ou você quer ir para o céu? Amém? Quer ir para o céu hoje, pastor? Morre hoje, irmão. Aí tu vai hoje mesmo. Não precisa nem Jesus estar aqui. Eu digo que se tu morrer hoje, aceitou Jesus, ainda hoje tu estarás no paraíso. Em nome de Jesus, querido. Coloque valor naquilo que Jesus, sabe? Coloque seu coração naquilo que Jesus colocou o coração dele. A Bíblia diz em Romanos 10:15, como são belos os pés dos mensageiros, que anunciam as boas novas. Amém? Ou você acha, ou a gente acha que Jesus passou 3 anos e meio aqui, anunciando as boas novas, e isso não é importante para Jesus? Você tem certeza disso? Que anunciar as boas novas é mais importante do que eu anunciar ou vender alguma coisa ou vender um produto? Eu tinha um discípulo, na época que ele fazia muito marketing, ele vivia de marketing, esses marketing multinível. Hoje tem menos, naquela época tinha muito. E tinha toda hora ele chegava e dizia, Melo, tem uma coisa nova e tudo. Aí ele falou assim, não, aí eu recebi o negócio e mandei para ele. Em vez de fazer marketing multinível, vamos fazer evangelismo multinível. Você ganha um, aí ensina esse um, aí depois vai vocês 2, ganha mais 2, esses 2 ganha 4, esses 4 ganha 8, esses 8 ganha 16 e vira uma PG, daqui a pouco a gente ganha tudo. Ele não deu nem um joinha na minha mensagem. Amém? Ame aquilo que Deus ama. Amém, querido? Como é que eu acumulo tesouro no céu? Falando de Jesus na sua célula, conduzindo os outros para Jesus, sendo marcado com as cicatrizes de Cristo. Ninguém quer ter marca nenhuma, gente. Ô pastor, gosto de passar, humilhação, não gosto de passar perseguição. Isso é muito isso. Gente, quando Jesus morreu e ressuscitou, o que é que ele ainda tinha? As marcas. Ele mostrou para Tomé aqui, ó. Veja aqui, ó. Bota a mão aqui. As marcas de Jesus são tão importantes que mesmo depois de ressuscitado, ele ainda quis ficar com as marcas. Paulo diz assim, eu tenho as marcas de Cristo. E a gente não quer ter nada disso. Ele disse, no mundo tereis aflição. Amém? Ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o meu propósito. Amém? Acumule no céu, com a sua célula, com o seu discipulado, com a sua equipe. Receba as marcas de Cristo. Conduza os outros ao Senhor. Se você quiser acumular na terra, você sabe como acumular na terra. Mas se você quiser acumular no céu, é dessa forma. Amém? Querido, que Cristo seja o centro da minha vida e da sua vida. Que você ame aquilo que Jesus ama. Que você odeie aquilo que Jesus odeia. Amém? Entenda, ele diz, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Os seus caminhos não são os meus caminhos. Isaías 55. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos mais altos do que os teus pensamentos e os teus caminhos. Amém? Às vezes a gente está com o pensamento muito errado. Muito errado. Ou a gente quer ir para o lugar certo,
com pensamento errado. Poxa, pastor, mas é complicado. É. Por isso que a porta é estreita. Amém? Por isso que a porta é estreita. Por isso que você passar e andar e dizer assim, eu sou um empresário, eu sou isso, eu sou aquilo, todo mundo olha bacana para você. Você diz, eu sou um pastor, aí o cara já não olha com a mesma emoção. Amém? Não é? É por isso, o cara já imagina, esconde as coisas. Por isso que a porta é estreita. Amém? Falei nos animais, entrou 3 cachorros ali no pátio agora. Deixa eles. Amém? Por isso que a porta é estreita. Pastor, eu quero acumular no céu. Ame o Senhor. Ame as pessoas que o Senhor ama. Amém, querido? Apresente Jesus para as pessoas. Apresente Jesus para as pessoas. Porque deixa eu te falar uma coisa. Eu e você, tudo que a gente vai levar são os nossos talentos. Aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Ele vai dizer, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Oh Deus. Oh meu Pai. Coloca isso no nosso coração nessa noite, Senhor. Que nós possamos amar como o Senhor nos amou. Porque essa é a marca do verdadeiro discípulo. Essa é a marca da verdadeira igreja. A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor, querido, é que nenhum se perca. Peça para Ele, Senhor, coloca no meu coração. Oh meu Deus, me dá a oportunidade de visitar pessoas, de falar de Jesus para as pessoas, de compartilhar. Oh, hoje nós estamos na era das redes sociais, querido. Às vezes a gente compartilha tanta coisa. Você não tem coragem de compartilhar, às vezes, o culto da sua igreja. Ou uma célula que você tem, ou fazer alguma coisa, ou um folheto evangelístico. Mas, para as coisas do mundo, a gente compartilha tudo. Tudo. Espero que Jesus curta o que você compartilha. Baixa um instante a tua cabeça. Que nós possamos examinar os nossos caminhos nessa noite, igreja. Onde é que tem estado o nosso tesouro? Porque Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Pastor, eu tenho mulher para cuidar, eu tenho filho para cuidar. Deixa eu te falar a mesma coisa que Jesus disse. O Pai sabe de tudo isso antes que você abra a boca. Pastor, mas eu tenho isso. Não fala para mim não, irmão. Fala para Jesus. Você não vai estar diante de mim, eu vou estar do seu lado, nós dois, diante do trono branco. Nós dois, diante do trono do julgamento. Sem nada. E Ele vai dizer, onde é que estão os teus talentos? Onde é que estão as tuas obras? Oh Deus, meu Pai, coloca peso no nosso coração nessa noite. Peso pelos perdidos, peso pelos aqueles que não têm Jesus. Oh meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nos ensina a acumular nos céus. Porque na terra, querido, Ele disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Porque vocês estão preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Olhar as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem em celeiros, e o Pai do céu cuida de todas elas. E vocês não são mais valiosos do que as aves? Olhe os lírios do campo. Eu digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles.
Mas hoje o lírio está, amanhã ele está morto. E ele disse, mas se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está linda, amanhã está seca, quanto mais vós, homens e mulheres de pequena fé, mas buscai o reino de Deus, buscai o reino de Deus, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isso lhe será acrescentado. Amados, a gente precisa deixar de correr atrás do vento. Como um cão que corre atrás do próprio rabo, ele nunca vai pegar. Corra atrás de Jesus. Ele acalma o vento, Ele acalma a tempestade, Ele está no teu barco, e Ele nos deu, a mim e a você, pelo menos um talento. A parábola garante que cada um recebeu pelo menos um talento. Como quem diz, não tenha nenhum, não tenha ninguém que não seja cobrado pelo Senhor. Aonde de repente Ele deu muitos, mas a cada um Ele deu pelo menos um. Como é que você está usando o teu talento? Como é que você está usando aquilo que foi lhe dado? Como é que você está usando, sabe? Onde é que está o seu coração? Em que tesouro está o seu coração? Que importância você tem dado às coisas da terra, ao invés de dar importância às coisas do céu? Para as coisas da terra, querida, a gente se sacrifica tanto e faz tanto, mas quando é para as coisas do céu, começam os empecilhos, começam as desculpas. Lembra da parábola? Ah, eu comprei um boi, ah, eu comprei um terreno, ah, eu comprei. Essa parábola está dizendo que o Senhor conhece todas as minhas e as tuas desculpas, e para Ele nenhuma delas faz sentido. Decida hoje fazer pela cruz, fazer pela cruz. Faça valer a pena, faça valer a pena. Oh Deus. Vamos ficando de pé. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa que ele cresça, nele o meu prazer está. Eu nem sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Que é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dando dos meus dias. Que é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dando dos meus dias. Ele virá, soberano em poder. Ele virá,
Ele virá. E vou vendo esta dele, vejo ele traz consigo a sua recompensa. E por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, no dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, todos os meus dias serão preenchidos com alegria. Eu entrego, Senhor, nas suas mãos os meus dias. Virá, ele virá. Aleluia. Soberano, ele virá. Essa é a expectativa dessa igreja, Jesus, com a tua vinda. Se você entregou só os seus talentos a Ele, se você abandonou, querido, hoje é noite da gente tomar de volta aquilo que Deus já colocou na sua vida. Nós viemos por causa desse propósito. Nós viemos, querido, com essa resposta em nome de Jesus. Você é a resposta dessa nação. Quantos creem nisso? Amém. Iniciado em Hermannstadt, na Alemanha, no século XVIII, um movimento de oração contínua, chamado Moravianos, que durou quase 100 anos. Eles não oravam por aquilo que não estavam dispostos a ser a resposta. 2 jovens moravianos de 20 anos ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono era um britânico, agricultor e ateu. Ele tinha tomado das florestas da África 200 pessoas e feito delas escravos, para que essas pessoas morressem sem nunca ouvir falar de Cristo. Esses jovens fizeram contato Quando o navio tomou certa distância, eles dois se abraçaram e gritaram as suas últimas palavras que foram ouvidas: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu penoso trabalho. Aleluia. Deus é poderoso, queridos, para fazer tudo aquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Amém. Não ore por nada que você não está disposto a ser resposta de oração, porque muitas das nossas orações nós somos a resposta. Ah, Senhor, que salva o perdido, eu te ganhei para que você vá aos perdidos. Os anjos não pregarão por mim e por você, querido. Quer acumular tesouro no céu? Ame pessoas. Ame aquilo que Jesus ama. Amém? Por isso vale a pena se gastar, se desgastar. A Bíblia diz que as leves e momentâneas tribulações que nós passamos aqui na terra, por amor do Senhor e do Evangelho,
nem se compara com a glória que será revelada a mim e a você. E a minha oração é que você saia decidido nessa noite, dizer assim: eu vou usar todos os meus talentos, tudo aquilo que me foi dado, eu vou me gastar, eu vou me desgastar. Se dois jovens, querido, na flor da idade, estavam dispostos a passar a vida como escravos, nunca mais ver pai, ver mãe, só pelo prazer de anunciar o Evangelho, de anunciar Cristo. Eu estou falando do século XVIII, nós estamos no século XXI, onde nós temos coisas que essas pessoas nem sonhavam, facilidades que essas pessoas nem sonhavam. Talvez por isso somos tão fracos, tão frouxos, tão covardes. Oh Deus, coloca, meu Deus, o amor, teu amor, aquilo que está no teu coração, no nosso coração nessa noite. Aquilo que queima, querido, no coração de Jesus, precisa queimar no meu e no seu coração. Se você quiser se apresentar diante dele com um mínimo, um pingo, ninguém é digno, mas com um pingo, uma coisinha para apresentar para ele, precisa queimar no nosso coração a obra da cruz, o amor por pessoas, por vidas, em nome de Jesus. Coisas vão precisar ficar para trás. Todos os meus dias. Aleluia. Não dá para ter tudo, não dá para carregar tudo. O Senhor conta conosco, querido. Eu quero pedir para você que já tem esse entendimento, para você que já está alistado nesse
coisas eternas, não só terrenas, vem aqui para o altar do Senhor. Nós vamos orar pela sua vida. De repente você também, querido, que está cansado, desanimado, mas você sabe do que Deus tem para a sua vida. Saia do seu lugar, venha para cá. Nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos clamar, querido, para que o Deus, o teu pastor, Ele te visite, querido, reafirmando palavras que Ele já disse, mas que coisas têm sufocado, situações, sabe, coisas dessa terra, vai nos tirando o olhar das coisas eternas. E nós te trouxemos nesse lugar, querido, para você olhar para o alto, para você olhar para aquilo que é eterno. E como seus pastores, nós vamos orar agora. Nós vamos impor as nossas mãos sobre você. E nós vamos confirmar a vontade do Pai. Nós estamos apenas confirmando aquilo que Deus já falou no seu coração. Você já sabe o que tem que ser feito. E o Senhor conta com você. Há muitos na hospedaria, há muitos cansados, há muitos que precisam da nossa mão, há muitos que precisam apenas do seu abraço. Há muitos. Oh, Deus. Aleluia. Pai, fortalece os teus filhos, meu Deus. Em nome de Jesus, dá estratégia. Meu Deus, dá força, coragem, meu Deus, determinação, decisão, Pai. No nome de Jesus, para permanecer, meu Deus, para amar aquilo que o Senhor ama, para usar, Pai, em nome de Jesus, os seus talentos, aquilo que lhe foi dado. Meu Deus, coloca amor no coração, Senhor, pelo perdido, pelo aquele que está afastado, por aquele que está distante, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos amar, Pai. Nós não admitimos temos o Senhor e a nossa família não ter, e os nossos parentes não ter. Meu Deus, nós não admitimos, Pai, temos certeza da nossa salvação e os nossos familiares estarem muitas vezes perdidos, Pai. Em nome de Jesus, fortalece, ó Pai, os teus filhos, meu Deus, com mão poderosa, com teu Espírito Santo, tocas, ó Pai, com teu amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca com teu amor, traz o fogo novamente, faz arder, Senhor, no coração, o primeiro amor, a paixão, aquilo que antes ardia, aquilo que antes, meu Deus, chorava, aquilo que antes trazia lágrimas, meu Deus, em nome de Jesus, que caia por terra toda insensibilidade, que caia por terra, meu Deus, todo coração de pedra, todo coração endurecido, em nome de Jesus. Mas, em nome de Jesus, oh Senhor, intrepidez, autoridade, oh querido, você tem no seu coração as palavras de Jesus, você tem no seu coração as palavras de Cristo, aquilo que ecoa na eternidade, está na sua vida, está no seu coração. Ele te tocou, Ele te iluminou, oh, Ele te capacitou, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Vai, Senhor, toca agora, fala agora, Pai, o coração, Espírito Santo, revela agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi dado, tudo aquilo que foi entregue, todo talento agora, fala ao coração dos teus filhos, toda intrepidez, oh meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abre a tua boca e eu encherei. Abre a tua boca e eu encherei. Esperando em poder virá. E o governo ele vejam, ele traz consigo a sua
para Ele amor no seu coração. Pede para Ele: Senhor, me faz amar com o teu amor, me faz enxergar com os teus olhos. Meu Deus, me faz ter esse amor, essa paixão pelo perdido. Me faz, Senhor, ter esse amor pelo aquele que está longe de Ti, aquele que está em situações difíceis, aquele que não recebeu a Tua revelação, a Tua iluminação, o Teu toque. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, diga para Ele: envia-me, Senhor, envia-me, em nome de Jesus. Sobe aí, irmão. Amém. Olha aqui para mim. Pastor, como é que eu faço isso na prática? Fale: pastor, eu não sei falar. Junte as pessoas, eu vou pregar para você. Amém. Essas almas todas serão suas, porque você que vai ter juntado. Junte numa casa: pastor, eu vou juntar minha família todinha. O senhor vai lá dar uma palavra, eu vou lá dar uma palavra. Se eu for sozinho, a sua família vai dizer: esse cara é doido. Ou qualquer líder que está aqui. Eu estou falando de mim, mas pode ser qualquer líder que está aqui. Amém, pastor, a minha missão é ganhar. Então junte. Amém, junto, a gente vai lá e vai pregar para você, vai ensinar. Nós temos ferramentas na igreja que te capacita a isso, querido. Amém. Então assim, imagina só, eu vejo no meu coração, não sei se isso arde no seu, no meu. Eu digo: Senhor, o que é que eu vou apresentar para ti, meu Deus? Sabe, o que é que eu vou apresentar para ti? Eu tenho tão pouco, eu quero ver se eu apresento pelo menos, sabe, uma fagulha de alguma coisa. Isso tem que preocupar a mim e a você, que a Bíblia diz que, querido, terrível coisa é estar na frente do Senhor. Terrível coisa é estar na frente do Senhor, porque tudo em nós é despido. A Bíblia diz: procura apresentar-te ao teu Deus aprovado, como aquele de quem não tem do que se envergonhar. Em nome de Jesus. Pastor, eu não sei como fazer, peça ajuda, a gente vai te ajudar. Eu
quero ganhar a minha casa, eu quero ganhar a minha família, eu quero ganhar a minha vizinhança. Nós vamos lá, querido. Não tem dia, não tem hora, não tem noite. Você já nos conhece. Nós vamos na sua casa, na sua família, na sua célula, no seu bairro, na sua rua. Amém? Junto à igreja, vai um para um lado, vai um para o outro. Nós vamos viver para Jesus. Amém? A gente só não faz se nós não quisermos. Amém? E que isso não seja para ter culpa de forma nenhuma. É para amarmos a cruz. É para amarmos aquilo que Cristo ama. Amém? Então saia do seu coração nessa noite com essa palavra. Com essa palavra no seu coração. Amém? E faça valer a pena aquilo que Cristo fez por mim e por você naquela cruz. Meu Deus, obrigado pela tua palavra nessa noite. Fala, meu Deus, continua falando, Espírito Santo. Oh Senhor, aos nossos corações, muito depois da palavra. Nos incomoda, nos inquieta, não nos deixa dormir, Senhor, em nome de Jesus. Porque se não for para viver para Ti, meu Deus, essa vida é sem sentido, essa vida é efêmera, essa vida, meu Deus, não vale nada. Se não for para viver para a eternidade. Nós queremos ser recebidos, oh meu Deus, na eternidade, nas alturas, em nome de Jesus, nas moradas celestiais, porque é esse o lugar a qual pertencemos. E eu despeço a tua igreja nessa noite, meu Deus, debaixo dessa palavra, para uma semana, meu Deus, de vitória, mas uma semana que eles vão amar como nunca antes, porque eles vão amar com o amor de Cristo. Eles irão olhar para as pessoas não com desconfiança, não, com o amor de Cristo. E a tua palavra diz que o amor constrange, e que o teu amor possa nos constranger a cada dia, a cada momento, para não retermos dentro de nós nada que nos foi entregue, em nome de Jesus. Dessa forma eu os abençoo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua face e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém? Vá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. A Ele seja honra, glória e todo louvor em nome de Jesus. Amém? Queridos, aí atrás tem um café, tem um chazinho. Fique à vontade, tenha comunhão com seus irmãos.